sua criatividade se transforma em realidade no estúdio Mídia Oeste. Um espaço dedicado à produção de vídeos, fotos, lives, podcasts e entrevistas. Confira tudo isso e muito mais no midioeste.com.br/estúdio. Quer saber mais? Fale com a gente no WhatsApp 11 42 69 0715. 11 42 69 0715. Mídia Oeste, um estúdio de alta qualidade bem perto de você. E aí galera, tudo bem? Espero que sim. Eu sou Iso Santos, estamos começando mais um Bate-Lata Podcast. Comigo hoje está aqui o Jonas, nosso querido amigo Jonas Luiz. Certo, Jonas? Seja bem-vindo. Certo, obrigado, estamos aí. Isso aí. 4 perguntas básicas, simples de responder. A gente vai começar com a pergunta que todos gostam muito de saber. Jonas, quando foi o seu primeiro contato com a música? Meu primeiro contato com a música, eu tinha 14 anos de idade, na igreja. Na igreja essa igreja trabalhava muito com todos os instrumentos de sopro, né? Onde me apresentaram um bombardino. Aprendi facinho, né? Que a criança aprende fácil. Foi meu primeiro contato. Toquei na igreja até uns 20 anos. E depois eu saindo da igreja, já não tocava mais. Um dia eu trabalhava no correio, hein? Trabalhava no correio, eu ouvi aquela música do Dire Straits. Acho que era isso, eu não me lembro, não sei. Meu inglês é da hora. E onde eu vi um solo de saxofone, aí foi paixão à primeira vista, hein? Ao primeiro som, paixão ao primeiro som. Foi quando eu pedi exoneração no correio, peguei aquela indenização, comprei de um saxofone pra mim. Dali pra cá ninguém mais me segurou. E até hoje. Até hoje. Esse foi meu primeiro contato. Surpresa. Correio. Legal. Começou a tocar com quantos anos, Jonas? Olha, unindo essa parte profissionalmente, eu comecei a tocar aos 22 anos, 23 anos. E no contato com a música, como eu falei, eu tinha 14 anos. 14 né? anos. Eu tocava bombardino, mas saxofone profissionalmente. A partir dos 22 anos eu comecei a trabalhar profissionalmente. Meu primeiro barzinho que eu toquei foi no Drinkson Bar. Drinkson Bar era uma casa badalada que tinha no Jardim Belval. Tinha 4 bandas que tocavam. Foi o primeiro palco que eu subi para tocar um saxofone. Toquei ali Forró do Martinho. Forró do Martinho na época. Eu toquei lá também. E depois foi assim, a minha carreira ela foi acontecendo. Eu fui dar aula em Alphaville, como a Music Hall foi a primeira escola de música que eu fui trabalhar. Foram meus primeiros contatos. Clube Barracão, Rubens e Robson. Foram as primeiras bandas que eu toquei. Bacana. Você pode contar? 24 anos. 22 a 24 anos. Certo, dos 14 ao 20, 22 a 24. Foi mais ou menos isso daí. 22, 24, partindo para 25 anos. Legal. Você pode contar pra gente a sua experiência, como foi a primeira vez no palco tocando profissionalmente? Então, foi legal que eu aprendi saxofone, que eu já sabia a notação musical, então foi fácil ali os primeiros rudimentos no saxofone. Mas eu fui privilegiado que eu lembro que eu conheci o Ivan Meyer. O Ivan Meyer me ensinou
bem ali no início, como eu tive que fazer uma desconstrução no que eu havia aprendido de saxofone, mas eu tive o privilégio assim de conhecer o Ivan Meia. Ivan Meia era um saxofonista que dava aula no Vila Lobos, e ele me deu umas dicas sobre escala pentatônica e tal, bem no início. Né? E foi legal que isso me abriu um campo. Quando eu fui no Drinkson Bar, eu tirava as introduções de música para acompanhar os artistas ali, e foi legal. Eu me dei bem. Eu me dei bem porque aquilo já estava dentro de mim, né? Trabalhando com aqueles artistas sertanejos, muito samba, acontecia a balada do Beto Barbosa, então eu tirava vários solos e tocava com eles. Ali foi meu primeiro contato, e na época tinha o grupo Barracão, também toquei bastante grupo Barracão, Rubens e Hobbs, tinha Tony Napoli, eram as bandas sertanejas que tinha ali em Barueri, né? E logo eu ingressei com os músicos Lígia, Betinho, a gente fazia os comícios do Furlan, do Gil, naquele início, né? E pra mim foi bacana, foi legal que eu já comecei a viver de música dali, mas eu já tinha um norte, eu já sabia o que eu queria. Sempre estudando muito e correndo atrás daquilo que eu não fiz tempos atrás, mas ainda deu tempo. Fui para o LM, onde apareceu a primeira banda, eu fui líder de naipe na ULM. Esses foram os pontos positivos, né, na minha música, algumas coisas que pareciam negativas, mas só serviu para fazer com que eu viesse a crescer. Experiência minha nessa época, mas é que nesse processo eu não sei precisar, na cronologia aí eu posso me perder um pouco. Tá. Eu venho de 22, 24, 25 anos. 24 anos é meio perigoso, né? Uma idade boa, pô. Você lembra mais ou menos tem uma base de tempo, tipo 2000, 2005, 2008, 90, 90. Como a gente estava conversando ali sobre data, né? Eu me perco em data. Será que, não sei se é a idade, mas eu não sei precisar. Hoje eu tô com 59 anos, na época eu tinha 24, 25 anos. Você faz uma conta aí que você é melhor disso. Faz um tempinho considerável. Tem a minha idade de... Né? Ano de 83, né? 85, nossa, por aí, 80. Né? Onde eu estava tocando, os primeiros bailes que eu estava dançando, curtindo bastante, né? Oasis. Em Barueri tinha a choperia Oasis. A antiga do Assis, né? Quando ele inaugurou, o Johnson Bar. Nós fazíamos os carnavais ali, carnaval em Santana de Parnaíba. Tudo isso para mim serviu como base, me sustentaram para trazer até onde eu cheguei. Eu vivi de música todo esse tempo. Eu não tenho o que reclamar, eu só tenho que agradecer. Bacana, bacana, bacana. Você iniciou tocando aos 14, certo? Até aos 20, depois dos 20 aos 22, 22, 24. E aí, nesse meio tempo, ou logo depois disso, você começou a tocar profissionalmente. Quais foram as bandas que você tocou profissionalmente? Então, a primeira banda que me apresentaram... Sim, eu me chamaram a atenção há poucos dias que eu não considerava essas bandas que eu tocava na cidade como profissional, mas aí eu já era um profissional da música, porque eu já não trabalhava mais numa empresa, eu queria ser músico. Sim. Eu acreditava que o músico pode ganhar tão bem quanto ganha o torneiro mecânico. Eu acreditava nisso, mas eu teria que estudar bastante. Então, eu praticava bastante saxofone, tocava, tudo que me ensinava um pouquinho, eu ia, praticava e buscava o todo, né? E com isso daí, essas bandas que tocavam nesse bar que eu falei no Jardim Belval, que era o Drinkson Bar, eu já trabalhava profissionalmente. Né? Porque ali eu recebia um cachê, aquele cachê ali era para comprar pão, palheta e ajudar no orçamento na minha casa, né? Porque essa era sempre foi a nossa luta, né? O gueto, como diz o meu amigo Idia, não sei se você conhece, é assim.
Você tem que ajudar no orçamento da sua casa. E eu iniciando a música, pô, mas já há 24 anos e eu tinha que trabalhar. Então eu trabalhava muito sério. Como eu dava aula já em Alphaville, eu já dava aula de música e dava aula particular. E ali estava o meu começo. E eu vim caminhando, sem saber precisar. Toquei. Eu me lembro que no Ed Costa já foi um pouco mais pra cá. Naquela época tinha o programa do Raul Gil. Trabalhei no programa do Raul Gil, nos Calouros, como saxofonista, né? Que bacana. Eu não sei quanto tempo que eu fiquei ali, mas a minha carreira foi próspera. Eu me dei bem. Quando chegou aos 29 anos, 29, 30 anos, eu lembro que eu estava de volta para Barueri, que eu fui morar em São Paulo, depois voltei de volta em Barueri. Eu morava na casa dos meus pais, eu fiquei ali uns 2 anos, 3 anos. Foi quando o Netinho ligou para nós para a gente tocar com o Grupo Negritude Júnior. Aí com o Grupo Negritude Júnior foi legal, porque nós já tivemos um cachê melhor, onde tudo aconteceu, e o Negritude foi fundamental na minha vida, foi bacana. Foi o Negritude que me deu uma base legal financeira, onde que eu tive meus melhores instrumentos. Tocamos nas melhores casas noturnas, tanto de São Paulo, Rio, Manaus, principalmente São Paulo e Rio, né? Metropolitan no Rio, Canecão. Todo ano nós fazíamos o especial, nós fazíamos uma semana de Canecão, como nós fazíamos no Rio de Janeiro, era o Metropolitan também, que fazia os shows da Globo, né? Aqui em São Paulo nós tínhamos o Olímpia e nós fazíamos no Credit Card Hall. Então foram as melhores casas da época. O que eu tenho de falar do Negritude foi legal. Foi um dos melhores momentos na minha vida musical, que eu conheci músicos fantásticos, produtores, e foi de um crescimento legal na minha vida. Bacana, bacana. Você quer dizer que nessa fase, logo após você ter iniciado o seu profissionalismo, vou viver da música, é isso que eu quero pra mim, o instrumento eu já tenho e vou correr atrás, vou viver da música. Você conseguiu ter uma estabilidade e uma acessibilidade, é isso? Eu consegui ter uma estabilidade. Isso, e uma acessibilidade. Depois que você começou a tocar com uma banda com mais recursos, eu posso dizer assim, né? Sim, melhorou tudo, né? A questão do instrumento. De repente eu tinha um instrumento na época, um instrumento chinês, né? Considerado, não era um instrumento top, um veril que não era considerado... Famoso veril. Eu me lembro até quando eu fui estudar na ULM, eu voltei lá para estudar com um professor, né? Quando ele viu meu instrumento, ele falou assim: com essa gracinha aí, não. Então você vai fazer o seguinte: você vai comprar um instrumento bom, no mínimo um Yamaha, mas com esse daí não. Eu fui sair frustrado, mas eu fiz uma forcinha, consegui comprar um instrumento legal para pegar aula com ele. Mas logo eu fui pro Negritude Júnior e falei: agora eu vou comprar um Selmer. Foi a primeira vez que eu consegui tocar no instrumento Selmer, né? Um saxofone legal. Eu tinha um tenor também bacana. E tudo aconteceu. Bacana. Estudamos mais, procuramos melhorar, né? Aperfeiçoar para poder encarar o mercado de trabalho. É que não é fácil, né? Não é fácil. Tem que estar preparado. Quais sax que você toca atualmente? Modelo de sax que você fala toca. Modelo de saxofone? Isso, modelo de saxofone. Eu tenho um soprano, eu tenho um alto e tenho um tenor. Para mim, eu tenho um saxofone. O meu soprano é um Spectra. Eu acho que entre essa marca nacional, entre China, ele é um instrumento legal, responde bem. Estou satisfeito com o meu Spectra. E eu tenho um Yamaha 23, responde legal.
para o que eu faço hoje. Eu tenho um Blevler que é americano, alto. Legal também, gosto, rola legal. Tô de bem com a vida, meus saxofones. Tá maquinado. Legal. Pô, cara, você tem então um maquinário top para fazer quase todos os tipos de trabalho. Você poderia explicar Sim. pra gente, pro pessoal que tá em casa, qual a diferença entre eles? Então, eu tenho soprano. O soprano é um instrumento assim, ele é mais agudo. Ele já vem numa linha que todo mundo conhece, o Kennedy. Por exemplo, se eu vou fazer um casamento, provavelmente eu tenho que ter o soprano, porque a música romântica, solo, né? Se pensa muito em Kennedy e alguns outros temas, mas a linguagem é aquela que o Kennedy desenvolveu e trouxe, é o que todo mundo... Está na mente de todo mundo, aquele som do soprano. Era isso que eu ia falar agora. Quando não, eu posso usar o alto também, numa festa, depois do soprano, o mais usado é o alto, que já é um som médio entre o soprano, o saxofone mi bemol alto e o tenor já é mais grave. Tá, então, esses dois instrumentos eles são mais usados em solo. O soprano, que é aquele sax reto, tem uns curvos também, mas o meu é reto, que vem naquela linguagem do Kennedy. E tem o sax alto, que é para uma linguagem pop, eu tenho eles ali. Agora, o tenor, é como eu venho já de uma época, eu costumo dizer que de uma época antiga, o tenor eu ouvia muito Antena 1, eu era fã do Bob Flemmer, eu ouvia aqueles solos de tenor, então aquilo ali ficou na minha mente até hoje. Eu quando eu toco o Fogerty, só não repara muito meu inglês aí. Tá tranquilo. Wonder for You, esses temas assim que me lembram muito Antena 1. O som dos grandes do romantismo, né? Desses solos Frank Sinatra, eu ouvia muito o tenor, aquele som grave, aveludado. Esse é meu estilo, que eu acho que se casa muito comigo. Então o tenor é de coração. Sem falar agora dos modernos, no jazz, que é John Coltrane, ele já vem nessa linguagem do Michael Brecker, sempre usando o sax tenor. O instrumento que eu mais uso é o sax tenor. O sax tenor. Tem algum xodó? Não, eu não consigo. Eu gosto dos três. Eu uso mais o tenor, eu não sei porquê. É questão de estilo, né? Mas não tem assim como um xodó. Eu tenho um zelo pelos três ali por igual. Legal, bacana, bacana. Respondi a sua pergunta? Sim, perfeitamente. Eu acredito que você também em casa aí conseguiu entender a diferença entre o sax, certo? Me corrija se eu estiver errado. O sax tenor, alto e soprano. E soprano. E soprano. E agudo. Agudo, médio, grave, né? Certo. Soprano agudo, o sax alto mi bemol médio e o sax tenor, um som já mais grave, aveludado. Depois tem o barítono, eu não toco barítono, nunca toquei, já é um instrumento de uma base contrabaixo, né? Já vem numa voz já mais grave, né? Esse eu nunca não trabalho. Legal, legal. Você aí que tem o seu plano, tem o seu projeto, tem o seu desejo de fazer algo diferente, de gravar, de produzir, aqui é o lugar. Estúdio Mídia Oeste, tá? Acompanhe aí todas as gravações, todos os trabalhos feitos aqui o seu sonho pode acontecer. Acompanhe a gente também, viu? Ó, divulga pro seu amigo aí, divulga pra galera, tá bom? Logo mais aí já teremos aí mais novidades, certo? Vamos falar um pouco de o que você pode passar para essa galera que tá chegando aí agora, ou pra galera que já tá na pegada, já tocando aí, falando musicalmente. Sobre maturidade musical. O que você poderia passar para essa galera aí? Um aconselhamento, uma dica?
Maturidade musical. É legal para quem já está entrando, já está no meio musical e precisa melhorar, alcançar lugares altos. Eu vejo algumas pessoas falar assim, no meio musical, acho que em algum segmento, tem a tal da máfia. Quem toca, quem se prepara, vence qualquer obstáculo. Então, às vezes a gente não tem um bom trabalho de base, desconstrói, faça como eu fiz. Eu desconstruí muitas coisas, e muitas coisas que eu aprendi mesmo sem com um professor que não era saxofonista, né? Mas dá para melhorar, dá para consertar isso. Você vir procurar o trabalho de base, recomeçar, se estruturar para enfrentar o mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho ele cobra. Para que você seja um músico bem remunerado, eu já não consigo dizer, como muitas pessoas falam, que música no Brasil não dá. É uma palavra que para mim deu. Legal, não tenho o que reclamar não, pessoal. Para mim a música no Brasil deu como deu pro pedreiro. Eu acho que nesse país, se eu for falar assim, o que dá, o que não dá, acho que quase nada deu. Mas você pode construir, fazer disso daí algo bom e viver tão bem quanto vive o pedreiro, sei lá, o mecânico normal. Então desconstruir esses pensamentos, desconstruir o que você não fez legal. Procura um bom professor. Quem toca instrumento de sopro, procura um bom professor que te dá uma base de leitura legal. A leitura não só soma de notas. Eu conheço muita gente que soma bem as notas, mas a interpretação é ruim porque não fez um trabalho legal, trabalho de base. E o músico, eu costumo dizer, como eu falei aquela hora, tem um músico saci, ele anda com uma perna só. Ele lê, mas não improvisa. O que é improvisar? É uma soma de ouvido e um conhecimento harmônico, né? Então é legal todo músico procurar sim ler a partitura, a notação musical, mas tem outros códigos da notação musical, que é a cifra. Muitos lugares que eu fui tocar, por exemplo, eu não tinha uma leitura de cifra legal. Eu via que aquilo ali eu fiquei devendo. De repente eu estou ali lendo a partitura, de repente apareceu umas cifras. O que eu faço com essa cifra aqui? E o cara esperando que eu criasse alguma coisa. Aí o cara me cutucou, vai, improvisa. Aí eu vi aquela cifra ali, aí eu fui no talento, eu fui no gueto ali. Deu certo. Onde eu percebi, eu preciso fazer um curso de harmonia. O primeiro curso de harmonia eu fiz na Veril com o Beto Barros. Dali eu vi consertando essas coisas, melhorando, né? Então, antes de você alcançar o mercado de trabalho e chegar lá você falar é uma máfia, veja bem se você está com uma boa leitura, com uma boa interpretação do que você está lendo, se o seu trabalho de base está pronto. Quando eu falo trabalho de base, é aquilo que o Neymar, desde garotinho, já jogava muita bola. Se ele não fizesse o trabalho de base, ele jamais seria o Neymar hoje, que a gente conhece. Então o trabalho de base é importante em tudo, principalmente na música. Quando vieram os outros entrevistados aqui, eles sempre comentam a respeito daquele contato que chega e fala assim, aquela luz que, tô vendo você vai vir comigo, e aí você começa aí. E nem sempre é assim, né? Quando você é um bom músico, ou quando você, né, faz a lição de casa, que é estudar direitinho, né? E independente, ainda mais hoje com a rede social, que já tá tão avançada, né, cara? Todos têm acessibilidade hoje. Todos têm. Você é da época que você colocava aquela fita cassete no não era nem microsystem, né? No grave isso, exato. Assim, pequenininho, né? Esperava aquela música tocar pra dar o rec ali, passando o carro do ovo, na frente o cachorro latindo, a mãe chamando, o irmão brigando com o outro, pra você tentar tirar aquela música. Foi legal, né, cara? Então, é bem isso daí. Essa foi a nossa época. Não existia, não tinha acessibilidade, né? O mais próximo de acessível era esperar tocar aquela música na rádio que você mais gosta e... Sim, a questão, pra ouvir, a gente ouvia aqueles bolachão
os discão assim. Eu lembro que eu ganhei o primeiro disco, foi de que eu ganhei do Delco, lá de Itapevi. O Delco me deu um disco do Washington Grover Jr. Caramba, era uma época. E agora a gente tem muito recurso na internet. Tá, hoje você faz música com celular, você baixa um aplicativo e você faz. Hoje nós estamos em outra era, né, cara? Graças a Deus eu alcancei dessa era. Legal, muitos recursos. Eu tô achando coisa na internet que se Charlie Parker tivesse isso, que será que não ia fazer, hein? Exatamente, se eles tivessem toda essa acessibilidade. Beethoven, Bach, depois vem os caras aqui, né? Esses caras, os grandes, os mestres, né, cara? Esses caras gênios, né? Eles não tiveram. Engraçado que assim, todos eles são quase da mesma época e não tiveram como cruzar essa mesmo tipo de informação, nem pra trocar figurinha, porque se ainda rolasse, ainda trocar figurinha, ainda sei como é que seria. É engraçado, né, cara? Tem umas coisas que eu fico me perguntando, querendo entender. Hoje nós temos todo esse recurso e a gente... como que aqueles caras chegaram a esse nível, né? Estudaram bastante? Sim. Bom, todo mundo estuda, a gente estuda bastante também. É uma questão de genialidade, né? São gênios, né, cara? Se naquela época tivesse, será que ele seria o Charlie Parker? Será que ele seria melhor? Eu não sei. São perguntas que... Onde que a gente busca? Essa informação vem de onde, né? Seu subconsciente, ela renasce. Há quem diga, né? Que, poxa, mas Charlie Parker, ele é um espírito encarnado de alguém em épocas passadas. Aí já vai pra mais além, né? Eu ainda sou meio terrestre, assim. Eu acredito bem naquele cara que ele, tipo, como já tivemos aqui também, capaz de estudar 8, 12 horas, dormir com o instrumento, ter aquela verdadeira intimidade com o instrumento, de chegar assim do lado da cama, assim, encostar com ele, dormir, acordar com ele de manhã, a primeira coisa, nem escovar os dentes, já pegar o instrumento e ter esse contato direto, né? Todos esses caras aí, basicamente, acho que eles dormiam com o saxofone, o instrumento, outros debruçavam no piano e ficavam ali, não sei. Eu acho que é só isso que dá essa base toda, né? Eu descarto essa coisa de... Não estou falando que está errado, de encarnação e... Sei lá, não, o cara pacto... É um modo de dizer, né? Eu acho que é uma explicação. Com alguma coisa... Com algum deus que chamam de esquerda, que vota no Lula, né? Eu não sei. Perdeu os amigos. Do além, né? É a bunda na cadeira e praticar, assim. Se não for assim, eu acho que não vai a lugar nenhum. É acreditar. A nossa mente é fantástica, né? Ela alcança o que você pensa. Exatamente. Se pensar negativo, vai te alcançar. Vai te alcançar o negativo. Quando você... Eu me lembro que eu sonhei ser músico, eu sonhei tocar em naipe, eu toquei num dos melhores naipe que tinha, que eu acho que dificilmente eu vou tocar num naipe que eu já toquei. Eu fui para os melhores palcos com artista. Será que é porque eu sou bom? Não sei, é porque eu acreditei. O que é acreditar? É você se preparar e o universo vai te colocando. Ele vai te trazendo. Essa foi minha forma a Deus, acreditar em um Deus interior, não fora de mim, né? Hoje eu consigo entender e é bem resolvido isso em mim. Às vezes uma palavra assim, ela gera um pouco... O Deus que eu sou, quer dizer, o Deus que está dentro de mim faz com que eu acredite e que eu chego a lugares altos, e eu cheguei. Toquei nos lugares que eu gostaria de ter tocado. Eu me lembro que eu era garoto, antes de trabalhar profissionalmente, eu ouvi o Roberto Carlos, ele gravava aquela música Quando Eu Estou Aqui, né? Eu tava ouvindo o Roberto Carlos e ele falou assim: eu aqui, vocês aí, aqui no Canecão.
Eu fiquei imaginando Canecão, Rio de Janeiro, aquele nome soa bonito pra mim. Aquela vontade de conhecer o Rio de Janeiro, esse Canecão deve ser lugares pra gente grande, e era mesmo. E sei que com o passar dos anos, estava eu lá dentro do Canecão, fazendo um solo. Essa foi uma das fases mais importantes da minha carreira, por isso que eu tô falando. Eu me lembro que eu andava assim numa passarela, eu saía lá de trás andando, solando, o Netinho saía, entregava pra mim, eu vinha fazendo um solo, ia lá na frente, e no primeiro dia que eu tava solando no Canecão, eu olhava assim a plateia, você olha, mas você não vê. Você olha pra todo mundo, você sorri, você brinca, interagia, mas de repente, caramba. E quem tinha preparado nós era na época foi o Gerson Brenner. Aí eu não me lembro o nome desses atores da Globo, de novela, mas acho que eles são obrigados aí nesses shows, que era tudo da Globo, né? Que eu olhei embaixo, todos eles sentados assim. Para mim foi de uma satisfação enorme, cara. Isso eu carrego pra sempre, assim, quando lembro, eu agradeço a Deus, né? Fruto do meu pensamento, que fez com que o universo conspirou ao meu favor. Bacana. Só não ganhei dinheiro, mas me ferrei pra caramba. Prazeres da música. Legal. Cara, que bacana. Obrigado por compartilhar. Obrigado por compartilhar. Obrigado mesmo. Os shows da Globo era coisa de outro mundo. Qual foi Você consegue falar pra gente qual foi a sensação? Tentar explicar qual foi essa sensação? Porque, pra assim, o pessoal entender legal assim, a linha de raciocínio, você comentou que você ouviu um show do Roberto Carlos, Dom Canecão, no momento Sim. que ele disse que estava lá. E, lógico, você mentalizou, você se esforçou, correu atrás e você se viu no mesmo lugar, certo? Fazendo o mesmo trabalho, a arte, apresentando a arte ali, a sua arte, na verdade, né? Para aquela multidão de pessoas que estavam ali paradas, te ouvindo, Sim, vamos sim. dizer assim, curtindo o seu som, né? Porque você estava ali tocando o seu som, era o seu momento ali, a sua linguagem musical, correto? Me corrija se eu estiver errado. Né? A minha pergunta é, qual foi a sensação, se você pode descrever pra gente assim, de poder passar isso pras pessoas e ver essa receptividade delas? Qual foi a sensação de eu passar? Isso. Cara, qual foi a sensação? Pra mim, a sensação de estar ali era uma sensação de... Cara, eu me lembro que eu usei essa palavra mesmo. Caramba, eu cheguei lá, meu. Cara, eu olhava assim, depois quando eu olhava assim pela cortina, aqueles atores, aquelas atrizes que eu só via na novela, embaixo assistindo, curtindo o som do Negritude. E de repente entrava novamente, fazer uma outra música, vai o negão lá na frente. Caramba. Agora, o que eu estava passando para eles? Não sei. Eu me lembro que uma vez eu estava com um advogado lá no centro de São Paulo resolvendo uns pepinos. Estava eu, Nenê, o Ari, o Feijão e o Midinei. O Midinei era parceiro meu também no Negritude Júnior. O Midinei era trompetista. E nós estávamos conversando com esse advogado. E o advogado, então esse doutor falou assim: cara, eu assisti vocês lá no Rio de Janeiro, cara. Vocês estavam tocando no Canecão. Ele falou assim: eu me lembro de vocês lá no Canecão. Porra, você tinha um negão que vinha lá de trás assim, ele vinha com saxofone e tocou aquela música do Michael Jackson, né? Ele falou do Michael Jackson. Ele até cantou um pedaço da música. Ele falou: cara, me arrepiava só de falar agora. Aí o Nenê falou assim: esse negão aí que você tá falando é o Jonas. Ele olhou pra mim: pô, cara, é você mesmo. O cara ficou emocionado, cara. E ele tava lá no Canecão, esse doutor. Poxa. Quer dizer, pra mim ali, aquilo ali, saiu uma satisfação enorme. Eu nunca imaginei chegar a esse ponto. De repente tinha uma banda daqui de perto, né, de Carapicuíba, levou a gente. Sem te falar também,
Posso falar? Pode, fica à vontade, é que a casa é sua, cara. Isso aí eu carrego comigo, cara. Isso aqui eu gosto de falar, não de ostentar, na maior humildade mesmo. Isso foi uma das coisas que eu pratiquei. Eu, como músico, aprendi. Eu conheci um judeu. Esse cara me ensinou uns ensinamentos bacanas. Eu lembro que eu aprendi uma coisa, cara. Nunca desviar o caminho de ninguém, principalmente no trabalho. E eu pratiquei isso daí muito bem. E com isso daí a natureza me agraciou assim, de uma forma que aconteceu tudo o que eu imaginei, tudo que eu quis. Como eu estava falando... Ih, caramba, deu um branco. O que eu estava falando? Será que era mentira? Não era mentira, não. Tava falando da satisfação que você estava tendo que você teve, na verdade, quando você viu o pessoal, todos os artistas, e aí depois o advogado tava lá assistindo o show. Aí acontece a história aí. Eu, como assim, teve uma hora que nós estávamos conversando lá fora, que nós falávamos sobre espiritualidade, religiosidade, né? E essa coisa de você acreditar. Um dia, antes de eu tocar no Negritude Júnior, um ano antes, eu morava num quartinho na casa da minha mãe. Eu tinha uma casinha ali que eu tinha construído, bonitinha, gostosinha ali. E meus amigos vinham ali, que eu tinha um barzinho dentro, tinha uns tinguá lá. Eu colocava até um pouco de chamada. Pra não enganar. O litro ficava mais em cima, colocava uns litros vazios, a gente chamava. Aí o meu amigo estava lá, eu falei assim pra ele, ô Marcão, eu tenho uma parada pra fazer aí. Você desculpa, eu não vou poder ficar com você aí. Então já era assim. E aconteceu o Réveillon do Faustão. Aí o Marcão foi embora, era 10h30, 11 horas. Eu tava ali já anunciado pra ver o Réveillon do Faustão, que eu vi a chamada. Então entrava o Negritude Júnior com umas atrizes da Globo, sambando e tal. Eu falei, puta negrada lá, cara, os caras daqui de pertinho. Legal. Aí eu faço muita meditação hoje, que pra mim a meditação hoje é uma forma de oração. Porque eu creio muito assim nessa coisa. Eu vou entrar nessa linha aí. Eu acredito muito hoje assim, a oração é sentimento. Né? Eu baseio muito por uma leitura que eu faço de Isaías, né? Quando orar, creio que você já recebeu. Então é sentimento. A partir do momento que eu desejo aquela coisa vai acontecer. E esse dia eu fiz uma meditação de mais ou menos 40 minutos. Eu uso até essa técnica até hoje. Eu já fiquei até 4 horas meditando assim. Eu acho isso é uma delícia para mim, né? E esse dia eu meditava. E nessa meditação eu conversava com uma pessoa muito querida, uma das pessoas que eu mais amei na vida. Eu digo assim, é uma amiga minha que eu sempre gostei dela, era uma pessoa, minha amiga do coração mesmo. Esse dia eu meditava e eu conversava com ela, eu viajava e nós batíamos um papo. Eu me lembro que essa conversa de louco, hein? Eu me lembro que eu falei assim, poxa, agora eu não vou mais falar com você, eu vou assistir o Réveillon do Faustão. Aí eu me desliguei assim daquela meditação, aquela coisa bacana. Aí entrou uma atriz da Globo, essa que eu via na chamada, ela entrou sambando, o Negritude, caramba, eu levantava, olha os caras, um dia eu vou estar com esses caras aí, eu vou estar igual a esses caras, né? Não com eles. Eu desejei, rolando, não tinha metaleiro. Eu lembro que entrou o Lino com saxofone, depois o Negritude, entrou outras bandas também, e eu curti aquele Réveillon todo ali do Faustão. Acabou, os rojões explodiram lá fora, e eu dentro de casa, fiquei ali. Eu me lembro que eu tomei alguma dose, alguma coisa ali, porque eu nunca fui de beber muito, né? Uhum. Eu não gosto muito de bebida. Só de cachaça agora. Eu não sou de muita bebida, né? É branquinha. E passou. Dali a um ano, onde que eu estava? No próximo Réveillon, cara. Por incrível que pareça. Eu estava lá no Réveillon do Faustão tocando com o Negritude Júnior.
Não tem muita explicação. Pra mim tem. Foi muito claro. Um desejo. E eu desejei tanto que eu estava com aquela banda que eu curti, que eu vibrei. Ali teve energia, né, cara? Eu busquei aquilo ali, eu desejei como oração pra mim é desejo. É por isso que as coisas aconteceram. Muitas coisas que eu não gostaria que acontecesse, aconteceu porque eu desejei sem perceber. E eu não vou mais fundo nisso. Que isso, você tá em casa. Aqui Simplesmente eu já disse pra isso. Você tá em casa, cara. Bacana. Tá em casa. Eu acho legal contar isso porque foi fantástico esse acontecimento, um dos acontecimentos da minha vida. Sim. Por isso que eu digo, eu sou feliz e digo para quem estiver no caminho musical ou algum segmento, é acreditar, cara. Aquilo que você deseja de coração vai acontecer. Fica aí a dica pra você aí, ó. Que tá achando, eu acho que não sei se é pra mim, eu tô estudando pra caramba, e as coisas não rolam. Às vezes falta só um pouquinho dessa fé, ó. Um pouquinho dessa fé, um grãozinho de mostarda, pode ser? Um grãozinho de mostarda falta aí pra você, ó. Tá vendo? Acreditar no seu trabalho, Sim. acredite no seu talento, estude, porque não é só chegar, né, pegar o instrumento e fazer barulho, não é. Jonas tá aqui, ó, especialista, já deixou bem claro pra gente aqui, né? Sim, porque quando a gente está estudando, praticando, você está praticando um desejo, porque pô, vou chegar lá, eu vou aperfeiçoar, eu vou melhorar, eu vou tocar naquele naipe, eu vou, você está orando, cara. Só é uma forma diferente de falar. E aquilo que você está buscando, eu não sei se a Bíblia está errada, né? É a atitude. Porque você busca, meu irmão, acontece. É. Busca de coração, desejo, vontade. Oração para mim é desejo. Não sei se para algumas pessoas é diferente. A gente pode. Fiquem à vontade. Nós podemos pegar e as palavras e deixá-las bem simples. A fé, ela pode ser o desejo, certo? Se você deseja, ela vai acontecer. A Bíblia sempre diz que a fé sem obras ela é morta. Tem um ditado que diz, né? Eu estou mostrando uma prova. Né? Se você deseja e você tem a obra, a sua obra é o quê? Estudar, correr atrás, né? Sim. Se informar. Vai acontecer. Aconteceu com o Jonas aqui. E não é só na música, né? Em tudo, cara. Em tudo. Que você busca de coração, você tem que acreditar. Eu uso esse termo, acreditar, vibrar, né? Tem que ter vibração a hora que você deseja. Se não acontece isso, as coisas não acontecem. Eu costumo dizer assim, quando a gente usa a palavra universo, eu posso falar Deus, né? Algumas pessoas usam outros nomes, um fala Tupã, o outro pode falar Exu, não sei. Depende da experiência de cada um, né? Mas quando você deseja, cara, o universo, Deus, ele... Vamos usar Deus, né? Que é uma linguagem mais próxima para lá. Ele responde para você, ele te devolve, sim. Quando você deseja mal pro outro, você vai receber, parceiro. É a lei da semeadura, ou a lei da vida, ou a lei do retorno. Fica aí você com a ideia que você tá mais, né? Que a sua mente está mais assimilada. A lei do retorno foi... Né? Exatamente. Aproveitando esse ensejo, eu tenho uma perguntinha bem intrigante, posso dizer assim. Já chegou o momento de você, né, mediante aos shows, aos lugares, porque você foi a vários lugares, como você disse, já chegou naquele momento de antes de começar o show, você dá aquela olhada assim e fala, hoje não tá legal. Hoje não tá legal. Nossa, que tá aquele peso no ar. Você sente aquele peso no ar. Ou, ao contrário, aquela sensação de falar, hoje a gente só vai sair daqui hoje a gente só vai sair daqui amanhã. Né? Tipo, não quero que termine esse show nunca mais, vamos dizer assim? Nunca mais. O inverso, né? Uhum. Eu acho que a sua pergunta foi assim, chegar naquele lugar, você olhar o que vai acontecer, o frio na barriga. Exatamente, aquela vibração.
todo dia era um dia, você tinha que matar um leão por dia. E isso era maravilhoso, né? Porque pô, você estava escolado em fazer aquilo ali o ano todo, ensaiou, nós ficávamos uma semana ensaiando o dia inteiro, pô, com produtores. Eu lembro que quando nós fazíamos Metropole, principalmente nós ficávamos, era o Walter Laceiro na produção com nós, musical, tinha o Gerson Brenner acompanhava muito nós assim na produção, essa parte teatral, né? Mas o friozinho na barriga, meu irmão, era engraçado que no Negritude tinha muitos solos agudos, né? O Canuto gravava no Negritude, então ele gravava uns solos, aí eu tinha que tirar aquele solo. Eu morava, uma época eu morei lá no Alvorada. Tinha um vizinho meu, Edson, ele via eu pegar no saxofone 8 horas da manhã, 5 horas da tarde, ele chegava do trabalho, ele trabalhava numa fábrica ali perto, ele viu lá, ele falou, coitado do Jonas, ele tá até agora tocando a mesma música. É porque nós tínhamos um lema assim, se você errasse um solo, isso era em qualquer lugar, na estrada, se você errar um solo, ficava todo mundo de olho. Errou um solo, você tomava uma surra dentro do ônibus. Nossa! Aí você pegava o saxofone 8 horas, só largava quando o solo tava. O Edson tirava um sarro de mim, tá com medo de apanhar, hein, negão? Mas isso era legal, era uma coisa que acontecia. Eu errei o solo uma vez só. Eu vi que todo mundo ficou quieto, mas tomei uma surra dentro do ônibus. Tranquilo. Eu tomei uma surra dentro do ônibus, cara, porque eu errei um pedaço de um solo, né? Mas isso era legal, cara. E com isso daí nós crescemos muito, né? Foram uns momentos de felicidade. Agora, no contrário disso daí que você perguntou, sim, do frio na barriga, qual que seria? Aquela sensação de peso no ar, onde você olha e fala, puxa, eu acho que hoje o show não vai ser legal, hoje não tem aquela... Sim, os problemas da vida, ele chegava até ali, mas aí a gente era obrigado a deixar pra fora. Pô, eu enterrei minha mãe, agora eu tenho que fazer o Metropolitan, não tem pra onde correr, eu tenho que tocar. Ia lá profissionalmente, isso daí eu desenvolvi bem. Você se desliga do mundo, né? Eu não sei explicar como é que se faz isso, mas a gente se desligava do mundo. Eu, em particular, eu nunca tive problema. Eu errei o solo uma vez só, ainda foi porque a chave do sol sustenido, todo saxofone ele cola ali, e o meu colou. A hora que eu mandei o sol sustenido, saiu o sol natural, pô. Não tinha jeito, né, cara? Aquele dia eu tomei uma surra dentro do ônibus. Foi a única vez, mas eu nunca errei um solo, cara. Todos os anos que eu trabalhei lá, não sei precisar, acho que foi de 7 a 8 anos, sei lá, mais ou menos isso daí, eu nunca errei um solo, cara, assim, na frente. Era proibido errar, ponto. Né, o friozinho na barriga vinha, não era por causa disso, é porque nós como músicos, nós não permitimos. Você não aceita o erro. Se eu errar um solo, não é nem por causa da sua. O couro vai comer mesmo, mas você fica mal. Sabe aquele jogador que numa final vai e chuta o pênalti fora? Ali era o Jonas. Ali aconteceu com a gente. E quando acabava tudo aquilo ali, a sensação de dever cumprido era satisfatória, cara, era uma alegria. Parece que nós tínhamos ido até o céu e voltamos, né, de ver toda aquela plateia, aquele glamour, né? Acabava tudo aquilo, nós ficávamos 15 dias no Metropole, no Metropole ainda era uma semana, 3 dias, né? E no Canecão era 15 dias, era 2 semanas de Canecão. Quando acabava isso aqui, a gente voltava para São Paulo. Nossa, eu lembro que uma época eu morava no Vale Verde. Vale Verde, Bar do Chacrinha. Famoso Bar do Chacrinha. Um abraço, Chacrinha! Para todos os integrantes do bar também, ó. Amigos do Chacra. O Chacrinha foi engraçado um dia. Nós estávamos lá no bar jogando snooker, eu e o Midney, né?
Aí o Chacrinha ele chegou da rua, né? Ele olhou pra mim e falou: ô negão, oxe, eu tava te vendo na televisão agora mesmo ali, você já tá aqui? Oxe! Tinha sido gravado já na TV. O baile Chacrinha, a gente gostava dali, era perto ali do Vale Verde. Uhum. Era nosso amigo, Chacrinha. Ele ainda existe. Parceirão, né? Chacrinha tá lá, firme e forte. Tá lá? Tá lá. Preciso ir lá visitar O ele. Clube do Bolinha também. Legal. Que legal, histórias muito boas, muito boas, muito Essa boas. é a nossa trajetória. A gente conversou a respeito de uma linguagem musical no making off ali, no coffee break, né, antes de começar aqui. E cara, você falou algo interessante sobre a forma de como se toca uma determinada célula musical, exatamente. Muitos hoje em dia, né, pela acessibilidade até dos YouTube da vida e tudo mais, né, pegam ali um exemplo, pega uma música e já querem tocar, pega o instrumento, já quer tocar a música, porque já não tem mais aquela paciência de estudar o instrumento, correto? Não sei se você está entendendo a minha linha de raciocínio. E já pega ali, põe o YouTube, a primeira música, o cara não sabe uma nota, nada, já quer tocar a primeira música, dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4, e vai tocando. E aí, com o tempo, o que acontece? Ele se depara com uma situação de ver a mesma célula musical, porém num ritmo diferente. Sim. Acontece isso. Esses dias mesmo, há uma semana atrás, eu tenho um amigo que eu vejo ele tocando, eu até achei bonito o timbre dele, daquele instrumento, ele tocando. Pô, tá bonito. Eu tenho vontade de chegar nele e falar alguma coisa a respeito disso. Mas as pessoas não ouvem, né? Ele aprendeu também numa determinada igreja. Ele até toca porque ele é talentoso, porque a igreja tem uma colaboração muito grande na questão afinação, né? Porque aquela galera vai cantando e aquilo ali, a afinação vai ficando bacana. Você vê que ele tem uma afinação, tem talento para aquilo ali, mas ele nunca estudou, porque nós falamos a respeito do trabalho de base. O trabalho de base, ele envolve pronúncia e articulação. Então ele toca sem pronúncia e sem articulação. Se você perguntar essas duas coisas para ele, ele nem sabe o que é. Mas só que se você for querer falar, olha, tá bonito, cara, mas procura estudar assim, um pouco a articulação, a pronúncia, a articulação 1, 2, 3, 4, que ela é importantíssima. Porque na minha carreira musical aconteceu que eu trabalhava no Raul Gil. Depois eu já no Negritude Júnior eu fui estudar com o Lambari. O Lambari era um saxofonista que ensinou quase todo mundo lá em São Paulo. Então eu até fui indicado por um grande músico, estuda com o Lambari, que o Lambari tem essa linguagem aí que você está procurando, Jonas, que vai te deixar legal. Aí eu procurei o Lambari samba jazz, ele tinha um método que estava escrito a leitura do samba jazz, né? Eduardo Pess. Eu me lembro que ele falou assim, pô, eu lembro de você toca lá no Negritude, o Zé Augusto falou pra mim, e eu vi você no Raul Gil tocando, porque o Lambari, ele trabalhou uma época com o Raul Gil, então ele assistiu os programas do Raul Gil, e ele viu o Negão, de repente o Negão apareceu lá pra estudar com ele. Era aí, ele falou, eu já sei, eu vejo você tocando lá, eu percebo que você não usa umas articulações, e eu tenho esse material, aí eu vou te deixar legal nisso. Puxa, que bacana, foi onde ele, cara. porque além da leitura, a soma de nota, você pode ler a 100 por hora. Mas não adianta, se você não tiver a articulação, a pronúncia certa, principalmente na música popular brasileira, que tem os sincopados, né? Você lê uma síncopa, tem toda uma escola ali, não adianta. Esse daí não tem como o cara pegar de ouvido. Alguém tem que explicar para você. Se lê assim, mas se toca assim. A mesma célula, você lê assim e toca assim. Então, não sei se eu consegui explicar,
mas é como você lê a palavra secretária. Se você botar um acento, ele vira secretaria ou secretária, né? Você vê que é a mesma grafia, um acento muda tudo. Então na leitura tem isso. Você está lendo uma determinada célula, ela não tem aquele acento aqui nem aqui. Mas na música popular, você já tem que saber que quando aquela célula, você está tocando um samba, quando aparece naquela célula, quando não aparece esse sinal, mas essas células tem que ler ela como se tivesse esse sinal. Que esse sinal vai dizer se é para você secar aquela nota ou deixar ela maior. Um exemplo, eu vou tentar pronunciar aqui. Se você ler uma síncopa assim, tá, ela vai ficar tá. No samba ela fica tá, caraca. Uma frase no samba, cara. Acho que você deu para entender isso daí. Você seca algumas, é como se ali tivesse aquele sinalzinho aqui, ele estivesse ali, então você estuda. O Lambari ensinava eu tocar com sinais, depois ele tirava ele colocava aquela mesma grafia sem esses sinais, e eu tinha que interpretar aquelas células como se eu estivesse enxergando aqueles sinais. Só que quando a gente vai no baile tocar, chega lá, não tem esses sinais na escrita. Sinais na íntegra. E você já tem que saber. Então é toda uma escola, sim. Muita gente nem nunca viu falar disso. E esse garoto que eu vi ele tocando, já o nego velho já, ele nunca estudou. Eu tenho vontade de uma hora chegar nele e falar, cara, vamos arrumar isso daqui. Não criticar ele, mas sim, vamos arrumar isso daqui que aconteceu comigo também. Bacana. Eu acredito que vai chegar esse momento. Eu acho que eu expliquei, contei as coisas. Total. Tivemos uma aula aqui. Eu queria que você falasse pra gente uma frase que pra mim enfatizou e marcou sobre... A gente estava comentando sobre a música, a leitura musical, o estudo musical já com crianças e adolescentes e adultos em outros países. E aí no nosso país aqui é identificado essa pequena deficiência. A frase que você usou, eu vou pedir para você dizer. Você falou assim, ó. Nós aprendemos primeiro a escrever, não foi? Ou a... Sim. Certo. Quando eu falava do Bona, né? Isso. Do Bona, era o Bona e o método Amadeu Russo. Eu lembro que eu fui o primeiro dia na ULM, falei, caramba, eu pratiquei pra caramba em casa, eu cheguei lá com era o Amadeu Russo e o Bona. E tinha um outro garoto também que tinha um Amadeu Russo. Aí ele falou assim, eu lembro esse dia, ele falou assim, quem aparecer na próxima aula com essas gracinhas aí, eu vou jogar tudo daqui de cima. Aí ele meteu o pau, falou... O problema desses métodos, né? Era isso daí que você estava dizendo? Isso. Mas eu queria que você falasse a frase que você mencionou. Se você puder repetir. Você falou assim, nós aprendemos... O que nós aprendemos primeiro? Acho que agora eu lembrei. O que nós aprendemos primeiro? É verdade, que alguém quis contestar essa crítica que ele fez. Aí ele falou assim... Aí ele mostrou uns métodos que ele usava, que era o Linear House. Ele falou assim, isso aqui o processo vai acontecendo junto. Uma leitura de cifra com a leitura de notas, que vai te acompanhando já para desenvolver. É uma leitura já desenvolvendo o ouvido harmônico. Né? Esse era um grande mestre, o Demetrios, né? Ele vinha falando esse para lá. Aí um menino quis contestar. Ele falou assim, não, porque lá na minha igreja nós aprendemos o Bona até a 98. Só depois que eu repassasse o método até a 98, é que eu estava preparado para iniciar no instrumento. Ele falou assim, então quer dizer então que você aprendeu primeiro a escrever, depois você aprendeu a falar? Interessante. É por isso que nós estamos cheios de músicos saci, que ele anda com uma perna só. Ele tem uma boa leitura, mas não sabe improvisar por cifras.
Ou então ele até improvisa, de ouvido, mas ele não consegue ler uma notação musical. É o famoso músico saci. Isso aí é um ensinamento que eu gravo até hoje. E eu tive que desconstruir muita coisa para construir esse produto aí. Bacana, bacana. Isso aí. Muito bem. Sigam o Jonas nas redes sociais. É @JonasLuizLúcio, tudo junto, certo? É isso Instagram, Facebook, @JonasLuizLúcio. Simplesmente Jonas Luiz Lúcio. Muito bem, certo. Chegamos a um ponto do programa, né, aonde nós cobrimos assim algumas verdades. Hoje o Jonas, quem é o Jonas hoje? Hoje o Jonas é um professor de música. Sim, hoje eu sou professor de música na educação, né? Estou emprestado para a cultura, dou aula de saxofone na cultura e trabalho com a fanfarra também. Que essa experiência nossa musical desde os 14 anos até agora que eu já estou com 59 anos. Um meninão. Então legal, a gente tem bastante coisinhas que a gente pode ajudar. Uma bagagem bacana para essa galera que está começando aí. Legal. Você tem Sim. um projeto também. Você comentou que tem um projeto que tá rolando aí, meio que não definido ainda. Sim, o ID me chamou para um projeto, né, nessa linguagem do jazz no gueto, né? Legal, estou com ele. A gente não está definido ainda, mas logo mais já está acontecendo por aí. Todos vão poder acompanhar. O jazz no gueto, nós vamos tocar até lá no Tereza, no Fátima. Tá Osasco. E vamos ganhar o mundo, né? Quem sabe na Europa, nas grandes casas também. Alcançar multidões, é isso Alcançar aí. os lugares altos. Tudo que acontece em cima acontece embaixo. Com certeza, com certeza. Muito bacana, muito bacana. Bem, gente, chegamos ao final de mais... Chegamos ao final de mais um programa. Eu, Iso Santos, Sr. Jonas, agradecemos vocês aí. Muito obrigado por estar com a gente, tá bom? Sr. Jonas, tem mais alguma coisa que o senhor queira falar? Não. Agradecer eu alguém? Tô com a boca seca, tô precisando tomar uma água. Tchau, gente! Valeu!